Mais um abandono, desta feita, Rui Castro Lopo. E passamos já para o início da quarta volta. Os 5 primeiros mantinham as suas posições, mas Paulo Pereira estava então muito próximo do carro de Sandy Castro. Observe o duelo de dentro do carro de Paulo Pereira, numa zona onde os Carina atingem velocidades de quase 240 km por hora. Sandy Castro travou demasiado para a curva do Hotel Mandarim e Paulo Pereira perdeu qualquer hipótese de consumar a ultrapassagem. Aquilo a que os ingleses definem como um teste de travagem e que mais não serve do que para o piloto do carro perseguidor ser obrigado a levantar o pé. Apesar deste duelo, Sandy Castro e Paulo Pereira mantinham-se muito próximos de Armando Sobral, então na terceira posição. Decorria a quarta volta e estes 3 pilotos faziam espetáculo na pista. Quanto a Luís Veloso, o líder do troféu até à prova macaense, estava cada vez mais ciente que dificilmente conservaria a coroa. O motor do Carina não estava a 100% e Veloso era apenas 8º. Belas imagens de João Ramos em pleno esforço no difícil circuito da Guia, um dos mais exigentes do mundo para os pilotos. Os primeiros classificados aproximavam-se do final da quinta das 10 voltas que compunham a prova. Sandy Castro encontrava-se então mais próximo de Armando Sobral. Por sua vez, Nuno Batista voltou a chegar-se à parte posterior do Cariné de Paulo Pereira, expulsando uma primeira tentativa de ultrapassagem. Nuno Batista saiu muito bem da esquerda após a linha de chegada e ficou em posição de subtrair o 5º lugar a Paulo Pereira nas longas retas que se seguiam. Uma ultrapassagem que vamos seguir de dentro do carro de Paulo Pereira. Com esta ultrapassagem, Nuno Batista ascendeu assim ao 5º lugar. No entanto, deitou tudo a perder ao falhar a travagem para a curva do Hotel Lisboa. Nuno Batista seria ainda ultrapassado por outros 2 adversários. O duelo entre Armando Sobral e Francisco Sandy Castro parecia não ter fim. Agora livres da pressão de Paulo Pereira, que se atrasou com o incidente de Nuno Batista, os 2 pilotos da linha de Cascais, velhos conhecidos destas e de outras lides, não se poupavam esforços. Sandy Castro tentava o tudo por tudo, mas Sobral não cedia um milímetro do terreno. Enquanto isso, e numa altura em que a corrida estava a meio da 6ª volta, João Ramos não tinha qualquer tipo de argumento para se aproximar de Carlos Borges. Este voava assim a caminho da 2ª vitória em Macau e, principalmente, do triunfo na última edição do Troféu Cariné Mobile. Mais uma passagem pelo gancho Melco, sempre com Borges na frente do mais novo dos irmãos Ramos. Repare-se na diferença para o duo Sobral-Sandy Castro e destes para o grupo liderado por Paulo Pereira. Enquanto isso, Nuno Batista abrandava o andamento, acabando por desistir mais tarde. Luís Veloso ganhou assim uma posição, mas o motor do Carina mostrava cada vez menos saúde e o piloto nortenho nada podia fazer para evitar perder terreno para os adversários. O duelo entre Sobral e Sandy Castro continuava a centrar as atenções. Decorria a 7ª volta e o piloto do Carina branco e amarelo mantinha o 3º lugar, sendo então o mais rápido em pista, com uma volta em 2 minutos 54 segundos e 41 centésimos. Por sua vez, João Ramos bem se esforçava para se aproximar de Carlos Borges, uma tarefa impossível para o neto mais novo do patrão de Salvador Caetano, importador da Toyota para Portugal e organizador do troféu. Por mais que João Ramos tentasse, Carlos Borges parecia e estava mesmo imbatível.
A prova aproximava-se do final da sétima volta. Ficavam a faltar apenas 3 e a luta pela primeira posição parecia decidida, a não ser que Carlos Borges cometesse algum erro ou Carina sofresse um percalço mecânico. Já o duelo pelo terceiro lugar mantinha-se totalmente em aberto, sempre com Hermano Sobral na frente de Francisco Sandy Castro. Paulo Pereira continuava no quinto posto, também ele sem grande oposição. Atrás do piloto do Carina E, número 99, seguiam Pedro Rodrigues e Paulo Mota. Tanto o quinto posto de Paulo Pereira como o sexto de Pedro Rodrigues retiravam qualquer chance aos pilotos de lutarem pela vitória no troféu. Sem estas preocupações, Sobral e Sandy Castro continuavam a batalha que durava desde os primeiros metros. Mais um concorrente em apuros. Manuel Teixeira seguiu em frente na zona do ramal dos Mouros. No entanto, conseguiu regressar à corrida sem perder muito tempo, mas a saída deixou marcas visíveis na carroceria do Carina. Esta era a ordem da classificação no final da sétima volta. É possível verificar que o atraso de Luís Veloso era já muito significativo. O oitavo lugar a mais de 18 segundos do líder da corrida e seu principal adversário ao título não deixava margem para dúvidas sobre quem seria, em condições normais, o vencedor do troféu deste ano. No início da nona volta, Sandy Castro fez mais uma tentativa de ultrapassagem na travagem para o Hotel Lisboa, mas Sobral defendeu-se bem. E a luta continuou. Sandy Castro sabia que tinha chegado a hora de tentar a sua sorte e não se poupou esforços, mesmo na zona mais alta do circuito, onde ultrapassar é um grande bico de obra. A prova aproximava-se do fim. Carlos Borges iniciava a última volta, ainda e sempre no comando do pelotão. À sua frente, havia caminho aberto para a vitória e o triunfo na última edição do Troféu Carina E. Restava a luta pelo lugar mais baixo do pódio. Na reta até à curva do Hotel Mandarim, Sandy Castro aproximou-se como nunca antes da parte posterior do carro de Hermano Sobral. Era a derradeira oportunidade do piloto do Carina azul e branco chegar à terceira posição. Sandy Castro saiu bem da rápida curva à direita. Ficou assim com a hipótese de tentar levar a melhor na travagem para a curva de 90 graus, conhecida como Hotel Lisboa. Colocou-se do melhor lado, o direito, e quando Sobral teve de fazer a curva, o carro de Sandy Castro estava lá. O toque foi inevitável. O Carina de Sobral perdeu momentaneamente o equilíbrio e não evitou o contacto com os pneus. Veja como tudo se passou de dentro do carro de Hermano Sobral. Sobral ainda regressou à corrida, mas já muito atrasado, enquanto Sandy Castro perdeu algum tempo, tendo sido apanhado por Pedro Rodrigues, que momentos antes tinha ganho também uma posição a Paulo Pereira. Mais uma repetição do incidente, onde se pode ver que Sobral foi vítima de uma armadilha antiga montada por Sandy Castro. A corrida estava prestes a terminar. Sandy Castro conseguiu manter em respeito a dupla Pedro Rodrigues-Paulo Pereira, enquanto Carlos Borges descrevia pela última vez o gancho Melco. O líder limitava-se a controlar a prova e, por isso mesmo, a vantagem para João Ramos era agora mais reduzida. Sandy Castro era terceiro, na frente de Pedro Rodrigues e Paulo Pereira, posições que se iriam manter inalteradas até ao final da prova. Luís Veloso nem chegou a ganhar um lugar com a saída de Hermano Sobral, e a oitava posição de pouco lhe servia. Carlos Borges estava já nas últimas centenas de metros. A vitória não lhe podia escapar. Num circuito onde se sente particularmente à vontade, o piloto do Carina número 30 iria arrecadar um triunfo com duplo sabor. Como habitualmente, os comissários agitaram as bandeiras em honra de Carlos Borges. E ficamos com a classificação final da prova, com Carlos Borges na frente de João Ramos e Sandy Castro. Hermano Sobral terminou no sétimo posto. Tempo então para ouvirmos o duplo vencedor e o segundo classificado. Foi excelente em todos os sentidos, porque fui mais uma vitória em Macau, já ano passado aqui ganhei,
e melhor ainda porque foi uma vitória que me permitiu ganhar o campeonato. Estou felicíssimo, como deve imaginar, e pronto, ainda bem que os azares acabaram e acho que se fez justiça desportiva. Correu bem, apesar de ter o objetivo de ganhar, não arranquei tão bem como o Borges. Ele consegue se colocar depois para a parte interior da coroa de mandarim, da qual eu sou obrigado a ceder a passagem para não provocar um grande acidente. Daí em diante, ele tentou-se defender um pouco no início, no entanto eu fiz um sinal para manter-se a andar sem se preocupar na parte inicial, porque eu queria primeiro afastar-me dos outros adversários e aí sim depois queria atacar. Tentei, os andamentos eram muito iguais, não foi possível, mas mesmo assim foi bom. No pódio, era a hora de consagração para Carlos Borges. Depois de alguns azares, finalmente a vitória num troféu. Um banho de champanhe bem merecido. Ponto final no terceiro e último troféu Cariné Mobil. Mas antes do regresso a Portugal continental e como forma de assinalar o acontecimento, a Salvador Caetano quis deixar uma marca própria no Museu do Grande Prémio de Macau, onde pontificam alguns dos veículos que fizeram a história da prova. A partir de agora, um Toyota Cariné, concretamente o carro de João Ramos, passará a figurar no espaço de exposição dedicado à prova macaense. Na ocasião, Miguel Ramos, responsável pelo Departamento de Competição da Salvador Caetano, aproveitou para fazer um balanço global dos 3 anos de troféu que organizou. Creio que o balanço foi muito positivo. Nós definimos que o troféu iria ter 3 anos e assim foi. Creio que toda a gente ficou muito satisfeita. Foi um troféu muito competitivo. Poucas vezes foram os pilotos que ganharam mais de 2 provas num campeonato. As especificações de carros são muito equivalentes. Fizemos um controle muito rigoroso às especificações técnicas dos carros para evitar que houvessem situações ilegais e devido a isso tivemos corridas muito competitivas com constantes lutas pela liderança. E assim terminou a visita do troféu Cariné a Macau. Era tempo de encetar a viagem de regresso. Para muitos, esse foi o momento mais difícil. A partir das 10h45 terá toda a informação do fim de semana futebolístico no Domingo Esportivo na RTP1. Esta edição de Esporte 2 termina aqui. Boa tarde.